Pois é, ô Cláudio. Edu, vamos lá então. Vamos refletir em cima dessa notícia e das percepções e das impressões. Além da notícia, da informação de fato trazida pelo Cláudio Rezende e também por essa fonte importantíssima diretamente de Portugal que o Cláudio trouxe há pouco. O Atlético certamente já está trabalhando com um plano C, né? Porque o recado passado pelo Jorge Jesus talvez não é tão positivo assim, né? Cirilo, os clubes eles costumam soltar alguns balões de ensaio para a imprensa ir por uma via e eles vão lá e pegam a direita, né? A imprensa vai pela esquerda, o clube vai lá, pega pela direita e apresenta ou fecha com um nome, seja para treinador ou jogador, que não foi falado. O que não é o caso do Jorge Jesus. Isso está muito claro e óbvio que é o plano A do Atlético, é a vontade da diretoria do Atlético nesse momento para que seja o substituto do Cuca. E eu acho que é um nome que a diretoria do Atlético faz bem em tentar. Mas aí eu fico vendo Carvalhal, Odair Hellmann, eu não sei se esses nomes se encaixariam. Primeiro, o Odair Hellmann não se encaixa no perfil do que o Rubens Menin falou numa entrevista, até o próprio Renato Rios Neto. Sim. Que outras pessoas dentro do próprio Atlético trabalham. O Carvalhal, ele foge também um pouco desse perfil, porque é um treinador que não tem histórico em clubes grandes, clubes que brigam por título. Mesmo em Portugal, é um treinador com histórico de trabalhar em clubes médios, com outra realidade. Começa um campeonato brigando por vaga em Liga Continental ou então por permanência, ou por meio de tabela. Não é o que o Atlético vai brigar em 2022, pelo contrário. O Atlético entra 2022 defendendo o título brasileiro da Copa do Brasil, buscando e tendo, imagino eu, como prioridade a conquista da Copa Libertadores, o bicampeonato da Libertadores. E aí o treinador tem que ter estofo, tem que ter tamanho, e o Galo chega muito grande para negociar, né? O Atlético chega campeão de tudo no futebol brasileiro, chega com estofo e eu acho que tem que ir atrás de um treinador grande, um treinador acostumado com grandes conquistas, com grandes disputas, com elencos qualificados, e nesse momento, dos nomes falados até aqui, o único que se encaixa é o Jorge Jesus. O Atlético se colocou nesse nível. Ainda bem, né? Ainda bem pro Atlético. Não dá para imaginar que o Atlético vai colocar o elenco de 1 bilhão, como disse o Rubens Menin nessa entrevista citada por você, até ao Renato Rios Neto. Não dá para acreditar que o Atlético vai colocar um elenco de 1 bilhão na mão de um aventureiro. Na mão de um técnico que não tenha o peso necessário para comandar esses caras. E quando eu cito o Odair Hellmann e o Carvalhal, o Cirilo, eu acho o Carvalhal muito bom treinador, tá? É um cara de ótimas ideias, treinador bem preparado, mas eu acho que o histórico pesa, o histórico de equipes que ele já dirigiu. É um ponto que eu tenho que levantar aqui, apresentar para o torcedor atleticano que desconhece. O Odair Hellmann, dentro da ideia dele de jogo, eu também acho ele bom treinador. Também. Só que você imagina um cara chegando para dirigir esse elenco do Atlético com o Nath, com o Hulk, com o Zarate, com o Keno, com o Ademir, e tem como modelo de jogo um jogo reativo. Não. Um Atlético com linhas baixas, esperando o adversário e tentando contra-atacar. Isso não entra muito na minha cabeça, não. Igual quando eu cito o exemplo do Carvalhal, por não ter uma história com equipes grandes, eu já vi torcedor do Atlético falando, pô, Panzi, mas e o Abel Ferreira, que também não tinha esse histórico, chegou no Brasil e é campeoníssimo. O torcedor do Atlético ia gostar ou aceitar o Atlético jogando como o Palmeiras joga? É estilo de jogo. Eu acho o Abel Ferreira um baita de um treinador. Também. Dentro da ideia de jogo dele. Um especialista. E é um cara que é vencedor. O Palmeiras vence títulos. O Palmeiras briga na cabeça. Os resultados estão aí. Só que Atlético e Flamengo, nas últimas temporadas, criaram um jeito de jogar que eu acho que, para mudar para esse outro estilo, mais reativo, mais pragmático, o torcedor ia custar acostumar. Mesmo sendo um treinador bom, um treinador que conquista, mas tendo esse estilo de jogo, uma ideia de jogo diferente, de priorizar a defesa para depois atacar, não ser o protagonista do jogo, eu acho que ia ter um problema de aceitação por parte do torcedor do Atlético. São pontos que eu tenho obrigação de levantar para tentar abrir a cabeça do ouvinte, do torcedor do Atlético. Por isso que eu acho que o Galo trabalha nesse momento com um nome, que é o do Jorge Jesus. Se não der certo, aí eu acho que o pessoal que está à frente do Atlético é muito competente.
Eles perderam o Sampaoli, foram ao mercado e acertaram com o Cuca, agora perdem o Cuca. O Atlético tem trabalhado muito bem, não só no mercado de treinadores, como de jogadores também, como reposição. Eu acho que passa uma confiança muito grande para o torcedor, a turma que está trabalhando, direção, gestão. Por isso que, se não der certo com o Jorge Jesus, imagino que a rapaziada lá dentro do Atlético esteja trabalhando com um nome talvez que a gente não tenha falado ainda. Falando do torcedor, estamos aproximando em instantes de 2.000 pessoas simultaneamente acompanhando aqui no YouTube. Quero que você participe também. Agora, você atleticano, manda aí suas impressões sobre essa busca do Atlético por técnico. Fala de onde você está conversando conosco e fala também qual que seria o caminho ideal na sua visão, quem seria o nome, algo que você sugira aí pro Atlético definir. Ô Edu, dentro disso que a gente está refletindo aqui, eu acho que, além de tudo, não faria muito sentido. O Atlético acabou de ser campeão das 2 principais competições nacionais. O Atlético tinha claramente uma ideia de continuidade, porque o Galo não ia trocar o comando técnico não fosse a vontade do Cuca. O Galo não ia jogar isso fora para ir por um outro caminho. Com tudo montado, deu certo. Tudo certinho, encaminhado, fora de campo também, mas estamos falando aqui, refletindo no que acontece dentro do gramado. Não tem por que o Atlético mudar o seu jeito de pensar futebol, de pensar formatação de time, de pensar maneira de jogar, de recomeçar uma coisa, já que ela deu certo no ano passado. Então, eu acho que o desafio, inclusive, está aí, porque nome por nome, você pode pensar no mercado alguma coisa, de buscar alguma peça, de buscar alguém que possa remontar, talvez, pensar de uma maneira diferente. Você pode fazer, o mercado está aí, você tem dinheiro para isso, você tem, como você disse bem, o peso de ter sido justamente o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil. Então, muita gente vai querer trabalhar no Atlético, mas não tem por que fugir de uma linha de trabalho nesse momento. Eu concordo, Cirilo. Eu acho que não dá para fugir do modelo de jogo, da ideia. E o Atlético está tendo que remar contra a maré, né? Porque ele apresentou um projeto para o Sampaoli, o cara veio, fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2020 e saiu porque quis. O Atlético teve que ir ao mercado, traz o Cuca, apresenta um projeto, convence o treinador, ele vem, ganha tudo e aí sai porque quis. Aí lá vai o Atlético, o Galo se vê novamente no mercado, atrás de um comandante, atrás de um treinador. Com o Sampaoli era um time extremamente ofensivo, porém um pouco desequilibrado. Com o Cuca, um time equilibrado, porém ofensivo. Então, eu acho que é nesse estilo que o Atlético está no mercado buscando o treinador. E aí, os nomes vão surgindo, as especulações vão aparecendo, mas eu não consigo imaginar o Atlético atrás de um estilo diferente, como você falou aí. Um treinador com uma ideia de jogo mais defensiva, um treinador que prefere um jogo mais reativo, principalmente tendo o elenco do Atlético que tem montado e moldado para treinadores que priorizam atacar. Abraçando o Arlen, está interagindo aqui no chat do YouTube e ele está dizendo quanto a técnico do Atlético sobre o caminho que o Galo vai seguir aí. Ele está dizendo, o Renato não seria uma boa? Pegar esse time com sangue nos olhos? Você acha que o Renato seria uma boa? Cirilo, eu gosto do Renato Gaúcho, tá? Eu não acho que o Renato Gaúcho é essa porcaria toda que pintaram. Todo treinador que passa pelo Flamengo e não repete o Jorge Jesus vira o pior treinador do mundo, vira um péssimo treinador. Então, eu não vou fazer parte dessa corrente que pinta o Renato como péssimo, até porque ele fez um baita de um trabalho no Grêmio. Ele foi vice-campeão da Libertadores com o Fluminense. E ele chegou no Flamengo bem cotado. E ele esteve bem cotado no Atlético também antes do Cuca chegar. E se lá atrás, antes do Atlético acertar com o Cuca e de não conseguir acertar com o Renato Gaúcho, eu tinha o Renato Gaúcho como um bom nome para o Atlético, não é porque ele fez uma péssima campanha à frente do Flamengo que eu vou dizer que ele é péssimo treinador. O momento dele não é bom. Tem que saber como que o Renato tá com a cabeça, se ele quer dar uma resposta, se ele quer trabalhar imediatamente, se o Atlético quer contar com o Renato Gaúcho, até porque, pelas informações do início da temporada passada, o Atlético recebeu um não do Renato Gaúcho. Então, fica essa dúvida. Eu até acho que a direção do Atlético deva ter ficado com o pé atrás por aquele início de negociação, o não, e ter que trazer o Cuca. E acabou que deu certo. A males que vem para bem, né? No futebol isso acontece muito. Mas eu não acho o Renato Gaúcho um péssimo treinador, não. Talvez se o nome dele aparecer por aí, pode ser bem pensado, sim.